Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, a epístola que São Paulo escreveu aos Efésios, o capítulo 1. Fazemos a leitura do verso 3 até o verso 14. A epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do verso 3 até o verso 14. A nossa meditação esta noite de domingo. Epístola de São Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 1, o verso 3 até o verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de Sua vontade, para louvor da glória de Sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo Seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da Sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar, curva sua fronte, feche seus olhos, oremos. Pai Santo, nós estamos à tua presença para louvá-lo, para bendizer-lhe o nome. Recebe, ó Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, ouve as nossas orações e preces, mas agora rogamos que a palavra santa venha ao nosso coração, transforma, ó Deus, a nossa vida, nos dê entendimento e edifique a tua igreja. É o que rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós estamos caminhando na série de sermões em Efésios, e essa série nós fomos até o capítulo 2, agora retornamos ao capítulo 1 novamente. Temos aqui trabalhado alguns temas em profundidade, em especial esses dias a doutrina da eleição ou da predestinação. A doutrina que é rejeitada pela igreja como estranha e difícil, mas que na verdade é muito comum às escrituras. No início da igreja cristã foi condenada uma heresia chamada pelagianismo, que depois se manifestou como arminianismo e que hoje está presente no evangelicalismo. A igreja evangélica como um todo defende essa heresia que foi condenada pela igreja cristã, tanto nos seus anos iniciais, como na reforma protestante. E a doutrina da eleição, ela nos é muito especial porque coloca o homem no seu lugar e coloca Deus no lugar de adoração, no lugar que lhe é devido, o soberano Senhor do universo. E o tema geral dessa nossa série tem sido antes da fundação do mundo. Efésios é uma das cartas escritas da prisão domiciliar de Paulo lá em Roma, é o que nos diz Atos 28. Então, quando Paulo estava na prisão domiciliar, o capítulo 28 de Atos nos mostra isso, ele escreveu essa epístola. Éfeso era a capital da província romana na Ásia Menor, uma cidade de muito comércio,
de uma religiosidade pungente, haviam muitos templos, e a igreja que se encontrava ali recebe de Paulo essa epístola, a fim de serem instruídas na vida cristã e como se portarem como eleitos de Deus e igreja. É uma carta circular. Ela não traz, por exemplo, temas particulares àquela determinada igreja, mas ela serviu a todas as igrejas naquela localidade, naquela região. No capítulo 1, no verso 3 até o verso 14, o termo em Cristo, ou seus correlatos, aparecem 7 vezes. Vamos ver cada uma delas. No verso 3, aparece aí: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Agora o verso 4. Assim como nos escolheu nele, esse nele aqui é Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Verso 5. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aqui o amado é Jesus Cristo. Agora os versos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Verso 10. De fazer convergir nele, Jesus Cristo, na dispersão da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E agora, por último, o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Então o capítulo 1 apresenta a ideia de em Cristo, ou seus correlatos, do amado, nele, 7 vezes. Paulo, por várias vezes, repete a ideia de que Cristo, em Cristo, na pessoa de Cristo, pela obra de Cristo, é que nós somos o que somos. Não é o seu esforço pessoal, por isso o arminianismo é uma heresia contra a pessoa e obra de Jesus Cristo. Deve ser odiada e detestada pela igreja do Senhor, porque coloca no homem, na pessoa do homem, na vontade humana, num gesto simples, realizado em cultos evangelicais, de erguer a mão ou ir à frente, o resultado da salvação eterna. E Paulo então por 7 vezes diz que é em Cristo, na pessoa de Cristo, no amado, nele. Só Jesus Cristo. Já disse Richard Baxter, o puritano, o céu sem Cristo se torna em um inferno. Cristo é tudo. Tudo por Cristo, tudo para Cristo. Por isso a doutrina da eleição baseia-se exclusivamente na obra e pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês o verso 3, onde Paulo diz em Cristo. Acompanhem comigo novamente o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. As bênçãos que as pessoas procuram, Paulo diz aqui que estão em Cristo. É a bênção que recebemos e que nos são dadas em Cristo. Você não obtém bênção, querido, porque você é uma boa pessoa. É bom que você seja. É agradável à sociedade. Sua família vai gostar muito se você se tornar uma pessoa melhor. Seu cônjuge, seus amigos. Mas isso não faz você aceitável diante de Deus. Então algumas pessoas acham que porque se tornaram melhores, são merecedores de bênção, de qualquer espécie que seja. Alguns acham que podem aferir isso em cultos religiosos, que na verdade não são cristãos, mas são paganismo dentro da igreja, por rituais de espiritismo realizados dentro de igrejas, no nome de Deus. Acho que por campanhas,
por se colocar de joelho, podem aferir de Deus alguma bênção que seja. Você pode orar até sair sangue do seu joelho, podem ficar esfolados, isso não vai garantir a você nada, porque Deus a ninguém deve coisa alguma. Ou se precisasse de alguma coisa de vocês, ou se necessitasse de algo que vem da parte de vocês, bênçãos não são adquiridas no pastor, na denominação, no culto, numa vida religiosa. Bênçãos estão em Cristo. O apóstolo Paulo diz no verso 3, toda sorte. Você não pode esquecer isso. Qualquer tipo de bênção. Toda sorte de bênção espiritual está em Cristo. Sem Cristo não há bênção. É por isso que as Escrituras dizem que só Cristo é o mediador. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o caminho. Não há como você se aproximar de Deus e aferir dele bênção, senão por Cristo. Então a gente precisa retornar nos nossos dias como igreja à pessoa de Cristo. Nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica. Quando você ora por intermédio da obra redentora de Cristo. Não é só citar o nome. Eu acho engraçado porque eu ouvi num dia desses essas pessoas que gostam de dar esses testemunhos da vida. Aí ela falando assim, olha, eu não fui roubado não, antes que eu fiquei falando nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus, aí o ladrão não me roubou. Ele não roubou porque não teve interesse, ele não roubou porque talvez Deus não queira que ele tenha roubado, mas não foi pelo falar o nome dele. Porque falar o nome dele não tem poder algum. Me mostra um único versículo nas Escrituras que dizem que quando você repetir este nome, há poder nisso. Senão todas as crianças que se chamam Josué seriam poderosas, porque Josué é Jesus em hebraico. Então toda vez que uma mãe chama Josué, ela é abençoada. Não há isso nas Escrituras. A bênção vem de estar em Cristo, de ter Cristo, buscar Cristo, viver em Cristo, obter de Cristo salvação. Toda sorte de bênção vem da pessoa e obra de Cristo. A mesa que vamos daqui a pouco participar não é um memorial, como creem as igrejas evangélicas, que dizem que é só para lembrar. Ela tem em si graça, contida nas promessas dadas pelos elementos pão e vinho, que são o corpo e o sangue. Não é só para lembrar, não é só para ficar memorando o dia da morte e ressurreição. Efetivamente, quando nos aproximarmos dessa mesa com fé, crendo nas promessas, bênção será dada àqueles que pela fé comungam. Então, o próprio Cristo, assentado à direita de Deus Pai, se dará a nós por união mística em Cristo. É na pessoa de Cristo. A gente não está aqui na igreja para ficar cantando música bonitinha. Compra CD, ouve em casa, é mais eficaz. A gente não está na igreja para fazer amizade, por mais que haja a comunhão dos santos. Em um momento ou outro eu vou tratar dessa doutrina, e eu acredito que é um meio de graça. Mas a comunhão dos santos não é só ter amizade, não é só convívio social, você consegue isso em clube. Procura o Rotary da cidade, lá você vai ter isso. É muito mais profundo porque é em Cristo, é na pessoa de Cristo. Então as bênçãos que adquirimos estão em Cristo. Se você não tem tomado Cristo diariamente para a sua vida, se a obra redentora dele não tem sido aplicado às suas lutas pessoais, nos seus relacionamentos, no casamento, na criação de filhos, no trabalho, nas relações interpessoais, você não está experimentando bênção verdadeira, porque só Cristo é a bênção que buscamos. É por isso que dizemos não à teologia da prosperidade, porque Cristo é a bênção que queremos, e não bens, não fartura, nem bem-estar. Ele e nele estão as bênçãos espirituais que buscamos. Toda bênção espiritual se encontra na pessoa e obra de Cristo Jesus. Em segundo lugar,
Nele, Jesus, olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nele fomos escolhidos e somos santos e irrepreensíveis. Eu falei há pouco. Você pode ler depois o livro da doutora Nancy Pierson, Verdade Absoluta, e ela traz um relato histórico quando surgiu o pentecostalismo, o movimento espúrio do cristianismo. E esse movimento introduziu o chamado banco dos impenitentes, onde se obrigava por oratória as pessoas a tomarem decisão em atos externos, movidas por emoção. E então vinham à frente num show espetacular do próprio ego, movidas pela emoção do momento, pelas músicas, por mulheres estéreis que deixaram seu papel feminino e efeminizaram a igreja, tornando a igreja feminina, fugindo daquilo que Deus propõe nas Escrituras. Fizeram então um movimento contrário àquilo que diz o verso 4, quando diz: nele, Jesus, fomos escolhidos. Eu sou o que sou por causa de Jesus. Então eu posso, como o apóstolo Paulo, dizer: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a morte do eu. Quem não negar a si mesmo e tomar a minha cruz não é digno de mim. Então nele eu sou escolhido. Antes que o mundo fosse fundado, antes que viessem a existir todas as coisas criadas, antes que o capítulo 1, verso 1 de Gênesis começasse, eu fui escolhido em Cristo, na pessoa de Cristo. Não depende de mim. Eu podia dizer que é porque eu sou flamenguista. É um bom motivo para ser um escolhido, não concordam? Um monte de gente está concordando. Então é isso mesmo. Não é por causa disso. Não é porque eu sou flamenguista. Então é porque você é brasiliense. Brasiliense é gente boa, né? Ele é tanto nordestino como mineiro, um pouco de goiano, mistura de tudo, um pedacinho, não é isso? Também não é por causa disso. É porque ele me escolheu antes de ter sido fundadas todas as coisas, delas existirem. Então não é porque eu fiz alguma coisa, porque eu escolhi algo, porque eu sou de determinado jeito. Ele me escolheu. Então eu sou o que sou por causa dele. Então quando Paulo declara no verso 4, nele, Jesus, fomos escolhidos. E somos então santos e irrepreensíveis por causa dele. Para sermos santos, não pelo que fazemos ou somos, porque a nossa santidade não é inerente àquilo que promovemos. Ela é resultado do que Cristo é em mim. Então, ao ser escolhido nele, separado, então eu me santifico, eu sou separado em Cristo. Eu falo, olha meus irmãos, vir à igreja é resultado de uma operação celestial na sua vida. Então eu não me canso de falar: você não quer ser crente? Para casa ver o Fantástico, cara, vai ser muito melhor resultado. Senão lá no último dia você vai chegar e vai falar assim: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, para ser santo, você precisa de Cristo. Só Ele é santo, só Ele é o Filho unigênito gerado do Pai. Só Ele não pecou, só Ele é perfeito, só nele o Pai se compraz. Sem Cristo você nunca será santo. Você pode ser bom, gente fina, elegante, legal, educado, intelectual. Você pode ser flamenguista. Tudo isso é bom, mas isso não faz você santo. E irrepreensível muito menos. Porque irrepreensibilidade só pertence a Ele. Só Ele é justo. Ele não é filho de Adão e Eva. Ele é gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Por isso nós declaramos crer que Ele nasceu da Virgem Maria e padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Tanto se encarnou como morreu entre nós. Mas Ele não pecou. Ele é sem pecado. Ele é justo. O inocente que morreu pelos culpados.
Só Ele é irrepreensível. Você quer ser irrepreensível? Em Cristo. Nele você se torna. Nele você se torna santo. Nele você se torna irrepreensível. Na pessoa, na obra de Jesus. É nele que podemos invocar então a autoridade para repreender os pecados, para pôr em fuga Satanás, para ter a vida transformada. Só nele é que podemos obter isso. Não há possibilidade de sermos santos, irrepreensíveis a partir de nós mesmos, pecadores, nas mãos de um Deus irado. Não há possibilidade de vivermos santidade e de forma irrepreensível pelo que fazemos. As nossas melhores obras são trapos de imundícia. Então a única forma é cair de joelhos aos pés da cruz e clamar: tem misericórdia de mim, filho de Davi. E aí ele vem e diz assim: vai, os teus pecados estão perdoados, porque Ele tem autoridade para perdoar pecados. Então Ele me santifica, então Ele me torna irrepreensível. Não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Se nele fomos escolhidos, se nele fomos eleitos, não haverá mais acusação contra nós. Não é uma questão do que eu quero, do que eu desejo, do que eu busco, porque a gente não consegue. É só nele, em Jesus Cristo. Por meio de Jesus, olha o verso 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou e fomos adotados como filhos. Tem algo interessante nesse versículo, é que Paulo diz assim, que isso foi feito por meio de Jesus Cristo. Nós nos acostumamos muito com esse nome. Eu quero falar algumas coisas sobre ele. Primeiro, Jesus significa o Salvador. Então, você deve olhar para ele como aquele que salva, que tira o pecado do mundo, que purifica você. Toda vez que você pensa no nome dele, você precisa entender esse significado. Você estava condenado em seus delitos, você não tinha salvação, não havia resposta para a condição na qual você se encontrava, senão a morte. E ele se apresenta como Filho de Deus, que se encarnou para morrer por nós e ressuscitar ao terceiro dia. Sem isso a nossa fé seria vã. Então ele é Salvador. E o termo Cristo, que significa ungido, Messias, ele foi ungido, separado, designado para uma missão específica, que era ser o nosso Salvador. Então Paulo diz que esse Salvador escolhido, separado para essa missão, é nele que somos predestinados. Muita gente detesta isso, porque como Adão e Eva creram que podem ser iguais a Deus. E ser igual a Deus significa: eu me dou destino, ninguém faz o meu destino, sou eu que me guio. Ele é um autônomo, vem do grego autonomos, auto sem lei, fora da lei, não há lei para ele. O termo nomos no grego significa lei. Então ele é autônomo, ele é sem lei. Então ele quer dizer para Deus: Deus, você não manda na minha vida, você é menor do que eu sou dono de mim, eu decido o meu destino e eu sei para onde eu vou. Mas as escrituras dizem o contrário. É ele que predestinou, que deu destino para você. Ele estabelece o caminho que você deve seguir, o que você deve fazer. Todas as coisas são determinadas por Ele, nós vimos domingo passado. Então Ele nos predestinou. Fomos predestinados para Deus. Você pode relutar o tanto que você quiser contra isso, mas pelo amor dele, Ele vai conduzir você a essa verdade. E aí Paulo diz: para a adoção de filhos. Uma mentira que o catolicismo romano implantou, principalmente no Brasil, é que todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Todos nós somos filhos de Satanás, que é o nosso pai. Jesus diz que a gente pratica o que a gente pratica porque quer agradar o nosso pai, o diabo, João 8:44. Mas em Cristo
nós somos adotados como filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, porque Ele o determinou. É o que diz o capítulo 1 de João. Então Ele nos adota como filhos, Ele nos chama para sermos filhos de Deus. E deixamos então de ser filhos do diabo para nos tornarmos filhos de Deus. Em Cristo nós somos adotados. Olha, cuidado com o pensamento moderno do evangelicalismo, as quais as pessoas têm dito: eu sou filho do rei. O único que é filho é Jesus. Nós somos adotados. E como filhos adotados nós temos que ser humildes. E com humildade, lembrar daquilo que disse o apóstolo Paulo: se o ramo natural foi cortado fora, imagine o ramo enxertado. Então, muito cuidado. Adotado significa que pela misericórdia fomos recebidos em Cristo, de novo, por intermédio dele, da pessoa, da obra. Olha como nós nos esquecemos facilmente disso. Que a obra redentora de Cristo deve ser diariamente vivida, buscada, crida, aplicada ao cotidiano. Cristo não deve ser algo distante. Para algumas pessoas, Cristo é um ato histórico passado no qual ele se converteu. Mas as Escrituras mostram que Cristo é algo que deve ser efetivado na sua vida diariamente. A obra redentora deve ser aplicada a cada instante do seu viver. Você deve crer nele como seu Salvador, o escolhido para tirar o pecado, para libertar você. E Paulo diz mais: no amado. Vamos ler os versos 6, 7 e 8. Para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. No amado nós temos redenção. Em primeiro lugar, você precisa entender o que é a redenção. Lá no início, quando Deus criou tudo, e Ele é o Senhor de todas as coisas, tem direito sobre tudo o que existe, porque é dele, Ele criou. Ele veio estabelecer uma lei: se você me desobedece comendo dessa árvore, você deve morrer. E para morrer tem que ter derramamento de sangue. Adão e Eva comeram da árvore proibida e pecaram contra Deus. E a morte então entrou por meio de Adão no mundo. E todos estão sujeitos à morte. Deus, sendo grande em misericórdia, envia o seu Filho na forma de homem para morrer derramando sangue no nosso lugar e satisfaz a vontade de Deus pelo sangue. Então ele oferece redenção. Quem estava condenado agora está livre da condenação. Então Paulo diz que além da redenção, ele nos oferece remissão de pecados. Os pecados são remidos, a dívida é paga. Eu já preguei sobre isso aqui, quando lá no final de João, lá na cruz, Jesus grita: está consumado. A palavra grega é tetelestai, que era a palavra usada pelos carcereiros quando alguém era condenado. Então ele era colocado numa cela, preso por grilhões e cumpria uma pena. Quando ele terminava a pena, tinha uma folha fixada na entrada da cela. O carcereiro tomava aquela folha e escrevia tetelestai, que significa está cumprido, está consumado. Então aquela pessoa, quando saía, quando inquirida por alguém, ele apontava e dizia assim: tetelestai, eu cumpri a minha pena, eu paguei pelo meu erro. E ele estava livre. Então Jesus toma sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, derrama sangue no nosso lugar, como diz Hebreus 9:22, e a remissão de pecados, porque houve derramamento de sangue. E ele grita: tetelestai, está pago, está remido o pecado de vocês. Então por isso não há acusação contra os eleitos de Deus. Meus pecados não devem ser chorados na igreja, como em procissões de uma missa. Eu não devo carregá-los em depressão, mas os meus pecados devem ser lançados sobre Cristo Jesus. No amado
no Filho de Deus, naquele em quem Ele se compraz, o Filho amado. A graça que Ele derramou em nós abundantemente. Olha o que diz o verso de número 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Ele derramou em nós o quê? A graça, de forma abundante. Você sabe o que é graça? É um favor imerecido. Você sabe por que nós cultuamos a Deus? Porque Ele nos deu algo que não merecíamos. É por isso que eu acho que expressa-se na nossa falta de ações de graças. Quando eu falo de ações de graça, eu estou falando de orações espontâneas de agradecimento a Deus, de louvor do nome dEle. Eu falo de cânticos que louvam a pessoa, os atributos de Deus. Eu estou falando da falta de dizimar. Não dizima porque você não quer. Viaja, tem bens, veste bem, come bem, trata da saúde. Não venha com hipocrisia dizer que não tem. Mentiroso e falso. Você não tem reconhecido a graça, que ela é um favor imerecido. Você acha que Deus lhe deve alguma coisa. É por isso que você não dizima, não oferta, não adora, não bendiz, não ora, não canta. Você não reconhece a graça, um favor imerecido. Porque quando você ganha uma coisa que você não merecia, você fica agradecido. Você responde em gratidão. Quando você não é grato, você acha que Ele é obrigado. E aí você exige, reclama, briga com Ele, determina, declara, se nega a dar e segura como se pertencesse a você. Rouba ao Senhor, como diz o profeta. Por que me roubais vós? Por que não entregais na casa do tesouro aquilo que me é devido? E aí você deixa de prestar ações de graças, porque você não reconhece um favor imerecido. Quando você para, e propositalmente nós estamos nos demorando em Efésios 1. Sabe qual seria uma imagem para ilustrar o capítulo 1 de Efésios? Aquela última imagem do Hubble, o telescópio da NASA. Uma foto assim do universo em profundidade. E você olha para ela e você vê a quantidade de galáxias. Você vê que ele é infinito, o universo. Que ele é tão grande, mas tão grande, que a gente não tem como explicar. Efésios capítulo 1 é isso. Quando ele começa dizendo assim: antes que fosse criado qualquer coisa, Ele escolheu você. Em Cristo Ele redimiu você dos seus pecados, Ele deu redenção. Em Cristo Jesus, o ungido de Deus, o Salvador, Ele chamou você. Com amor eterno Ele te escolheu, como diz Jeremias, e te amou. De longe se me deixou ver o Senhor, diz o profeta. Então a graça é esse favor imerecido que choca, transtorna o ser humano e faz com que o apóstolo Paulo, que escreveu metade do Novo Testamento, o maior teólogo do Evangelho de Cristo, declarasse: o amor dele me constrange. Aí eu vejo Paulo vermelho, corado de vergonha, o maior apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento, dizendo assim: eu estou envergonhado. Aí vem um crente e quer ser o dono do mundo, quer negar a glória de Deus, não quer adorá-lo em sua grandiosidade, não quer reconhecer o papel de Cristo, o rejeita diariamente, é um ateu prático, não declara com a boca em teorias, mas vive na prática como se não existisse Cristo, e não se apropria da redenção e do amor dele, e vive como se ele não existisse, e não passa de um falso demônio, porque a Bíblia que diz que os demônios de verdade creem e tremem. Vocês não têm crido, muito menos tremido, então não conseguem alcançar a plenitude da pessoa de Cristo. Então no verso 8 o apóstolo, toda a sua profundidade, diz que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Quando Deus deu a graça, Ele derramou, diz Paulo.
toda a sabedoria e prudência. Quem fez isso foi Deus. Por isso, a conversão a Cristo Jesus não é um ato temporal, histórico, no qual eu me motivo a levantar a mão ou vir aqui à frente. É algo que começa na eternidade, nas três pessoas da Trindade, no decreto eterno de Deus, no seu propósito imutável, na sua sabedoria infinita, na grandiosidade de Deus. No amado Jesus Cristo somos salvos. Em Cristo, olha o verso 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Desvendando os mistérios da sua vontade. Você tem dúvidas sobre essa ideia de eleição? A imensidão de Deus, a imutabilidade dele, a onisciência, a onipresença, como se coaduna o decreto eterno dele e o propósito imutável do Senhor com a liberdade humana. Você tem dúvidas sobre isso? Eu tenho dúvidas sobre tudo isso. 5 anos de mestrado, os 5 anos de teologia, os anos que eu tenho estudado a Bíblia não me respondem, não vão me responder isso. Mas sabe o que sossegue meu coração? Em Cristo, desvendando os mistérios da sua vontade. Quando eu me aproximo de Cristo, da pessoa dele, da obra dele, o meu coração tem sossego, a quietude no meu ser. A teologia é colocada de lado, a inquietação do homem sossega em Cristo Jesus. Você quer desvendar os mistérios da vontade de Deus? Busca Cristo Jesus. Eu não sei porque que você está aqui. Talvez tenha sido a propaganda desse tempo moderno. Ser reformado é bom. Olha, vai para a igreja presbiteriana, é séria. Todas essas coisas são verdades, mas elas não vão desvendar os mistérios da vontade de Deus a você. Só Cristo. Só Cristo. Você precisa encontrar sossego em Cristo. Você tem dúvidas? Você tem angústias? Todos os mistérios da vontade de Deus são desvendados em Cristo. Eu falei um pouquinho disso aqui na semana passada. No cristianismo não há ideia de buscar a vontade de Deus. Isso é pagão. A Bíblia não mostra isso em lugar nenhum. Ficar tentando descobrir o amanhã pertence a Deus. Você quer ter segurança? Descanse em Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, se você descansa em Deus, você não fica preocupado com amanhã, você não fica preocupado em dirigir o amanhã, você não quer se tornar senhor da sua vida, você permite que Ele predestine, que Ele estabeleça o seu destino soberanamente. Você quer desvendar os mistérios? Vai para Cristo, descansa em Cristo, encontra em Cristo sossego para a sua alma. Só a pessoa de Cristo é que pode dar descanso para você. Para encerrar, versos 6, 12 e 14. O verso 6 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Verso 12: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Verso 14: o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você observou que tudo isso em nós, por Cristo, para louvor da sua glória de Deus. Versos 6, 12 e 14. Sabe por que isso tudo acontece na nossa vida em Cristo? Sabe por que nós temos Cristo? Sabe por que Cristo é nos dado? Sabe por que nós vamos a Cristo? Sabe por que aferimos em Cristo bênçãos? Tudo para louvor da sua glória. A igreja de hoje quer Cristo para ser um menino de recado. A igreja de hoje quer Cristo para dar bênçãos materiais. A igreja de hoje quer Cristo para resolver picuinha de casamento. A igreja de hoje quer Cristo para ficar resolvendo probleminha do homem material e temporal.
Mas Paulo vem e 3 vezes nesse maravilhoso texto diz que é para louvor da sua glória. Você está sofrendo? Está difícil a vida? Está duro? É para louvor da glória dele. Não reclame. Está indo tudo bem? Você está feliz? Está dando tudo certo? É para louvor da glória dele. Não reclame. Você foi criado para dar glória a Deus. Qual é o fim principal e supremo do homem? Quando vocês falarem, eu vou mudar para a pergunta 2. Mas eu estou esperando que a gente saiba de qual é isso. Qual é o fim principal e supremo do homem? Catecismo de Westminster, o Catecismo Maior declara na pergunta 1, qual é o fim principal e supremo do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Pergunta 1. Nós fomos criados para glorificá-lo. Sabe por que Cristo é tudo isso para a gente? Para louvor da glória dele. Portanto, o culto aqui é para o louvor da glória dele. As sociedades aqui são para o louvor da glória dele. Os ministérios para o louvor da glória dele. Quando oramos, para o louvor da glória dele. Quando cantamos, para o louvor da glória dele. Tudo o que fazemos, quer comamos, quer bebamos, é para o louvor da glória dele. Quando vamos a Cristo, é para o louvor da glória dele. Quando somos escolhidos em Cristo, é para o louvor da glória dele. Quando recebemos bênçãos espirituais e toda sorte de bênção, é para o louvor da glória dele. Tudo é para o louvor da glória dele. 7 vezes Paulo diz que é Cristo. 3 vezes Paulo fala do louvor da glória dele. Todos os 2 números apontam a ideia de perfeição, completude. Todas as vezes que Paulo fala em Efésios 1, ele está dizendo: Deus é Deus, você precisa de Cristo, e o Espírito Santo é para que vocês cumpram tudo isso. Nós vamos ver isso futuramente. Nós vamos voltar de novo ao capítulo 1 de Efésios, para vermos agora o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade são apresentadas por Paulo de forma clara, para o louvor da glória de Deus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, o louvor da sua glória é o motivo pelo qual Paulo nos declara que em Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, nele, o amado, fomos feitos o que somos. Nós não somos o que somos para o nosso conforto e bem-estar. Nós não podemos obter essas coisas pelo nosso esforço. Mas a doutrina da eleição aponta para a soberania grandiosa de Deus, a sua majestade, para o amor eterno de Cristo pelos eleitos, e pela ação do Espírito Santo na igreja, chamando para si aqueles que Deus escolheu. Que grande sossego há para nossas almas esta promessa, ó Pai, de que é o próprio Deus que nos chama e dispõe o Filho, e pelo Espírito efetivo isso em nós. Não é resultado de nossas ações, não depende do que somos ou fazemos, mas é um plano eterno de Deus antes da fundação do mundo, em Cristo, por meio de Cristo, para o louvor da glória do Filho e do Pai e do Espírito Santo. Cremos e professamos isso, Pai. Em nome santo de Cristo Jesus. Amém.